não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! As direções do espaço são uma coisa tão importante na nossa visão do mundo que, se você ler, por exemplo, o livro do Raymond Abellio, A Estrutura Absoluta, o que ele entende como estruturas e estruturas, a condensação de todas as estruturas do mundo são as direções do espaço, tá certo? Vistas não só estaticamente, mas nas suas relações. O outro simbolismo que está ali envolvido, evidentemente, é o simbolismo da medida e, portanto, do número, tá certo? Ao longo do tempo, vamos dizer, o próprio significado dos números foi se perdendo no Ocidente, justamente na medida em que a capacidade de operar com números aumentava. Quer dizer, o número se torna mais um instrumento a ser visto uma outra coisa, e ele vai perdendo substância, tá certo? Então, a partir de um certo momento, você só observa os números como elementos da contagem, tá certo? Mas acontece o seguinte, os gregos, eles não tinham a nossa numeração, que é a arábica, surgiu muito depois, né? Nosso número 1, 2, 3, como a gente escreve, são de invenção arábica, com algumas pequenas diferenças, ainda são os mesmos números arábicos que nós usamos. Os gregos representavam os números por pontos. E isso pode parecer um sistema mais primitivo, mas tinha uma vantagem, que qualquer representação de números num papel já sugeria imediatamente certas relações, por assim dizer, geométricas entre os números. Por exemplo, se você numera 1, depois embaixo 2, depois 3, depois 4, quantos números você tem aí? 10. Não é isso? Ou seja, há uma relação entre o 4 e o 10, porque para contar até 4 você precisa contar 4 números, 4 dígitos, nós diríamos hoje. E isso começa a mostrar certas relações internas entre os vários números. E nesse sentido, os números aparecem não apenas como quantidades, no sentido discreto, uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, mas como formas lógicas, evidentemente. É isso. Então, por exemplo, se você fala o número 1, você está designando o quê? Uma unidade, e a unidade é a principal característica de todos os seres. Um ser só existe quando ele possui uma unidade nele, né? Se você pegar um ser humano e cortar pela metade, ele não é mais um ser humano. Ou qualquer outro ente, tá certo? Como dizia John Duns Scott, ens et unum convertuntur, quer dizer, o ente, o ser, se converte na sua unidade. Eles são a mesma coisa, no fim das contas. Ser algo é ser uma unidade, tá certo? Porém, se nós pensarmos uma unidade simples, não composta de nada, tá certo? Uma unidade sem componentes, sem divisão interna, só é concebível no sentido da totalidade universal, tá certo? E essa totalidade universal concebida não quantitativamente. Portanto, não é a unidade universal no sentido de todas as coisas, mas a unidade é o padrão que unifica o conjunto. E esse padrão, evidentemente, transcende o conjunto. Então, você está falando do próprio Deus, evidentemente. Porém, tudo o que nós conhecemos são unidades compostas. Não é isso?
E quando nós falamos do próprio Deus, ao simples falar esta palavra, você já estabelece uma dualidade entre aquilo que você está querendo significar e o signo que você está usando. Então aí você já tem uma divisão de signo e significado na própria palavra Deus. Ou seja, quando você diz Deus, você está designando a unidade superior absoluta, porém ela não é pensável. Então você pensa uma unidade menor e simbólica que representa aquela unidade absoluta inatingível. Estão compreendendo? Então, se vocês lerem o livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas, vocês verão que, eu acho que depois dos antigos, depois dos pitagóricos, ele foi o primeiro filósofo que tirou as consequências óbvias dessas observações que eu estou fazendo, e mostrando então que cada número representa uma forma lógica. Você tem uma forma da unidade, uma da dualidade, uma da trindade, uma da quaternidade, e isso constitui, no fim das contas, a estrutura inteira do nosso pensamento, a estrutura inteira da nossa razão, o conjunto inteiro das relações lógicas que nós podemos conceber. Isso quer dizer que você, compreendendo as formas lógicas dos números de 1 a 10, você tem ali, em princípio, todas as combinações lógicas possíveis. E é justamente o que ele chama de leis. Isso é uma espécie de metalinguagem de todas as ciências, né? Então, quem expôs isso pela primeira vez foi, evidentemente, o Mário Ferreira dos Santos, mas houve várias sondagens anteriores. Se você procurar no René Guénon, tem muitas coisas interessantes sobre o simbolismo dos números, na obra do Ananda Coomaraswamy, da Mattila Gika, tá certo? O grande investigador romeno, fez o livro sobre o número de ouro, tá certo? Mas todo este conhecimento da simbólica dos números, ele está embutido na estrutura das catedrais, na forma das catedrais. Quer dizer que todas as medidas ali, né, não são apenas unidades espaciais, elas estão dizendo alguma coisa, de maneira que, em princípio, a catedral possa ser lida. Não é isso? Só que construir a catedral é uma coisa, e botar nela os símbolos é uma coisa, e decifrá-la é outra. Um dos princípios de decifração foi a estrutura das sumas, que se tornaram o gênero literário predominante no ensino universitário da filosofia na Idade Média. As sumas têm uma estrutura que imita exatamente a estrutura das catedrais, com aqueles arcos que se desdobram. Tem uma linha aqui, daqui tem um arco, o arco desdobra em outro arco, outro arco, outro arco. Então você tem uma estrutura ternária do conjunto. Essa estrutura ternária imita e expressa, por sua vez, a estrutura do silogismo, que são duas afirmações levando a uma terceira. Tá certo? De modo que a estrutura geral das sumas seguia esta divisão, tá certo? Como essa triangulação do conjunto. Mas acontece que a triangulação, ela só se observa, vamos dizer, de afirmação para afirmação. Quer dizer, uma afirmação gera outra, que gera outra, que gera outra. A conclusão de um silogismo é a premissa que, somada a uma outra premissa, dará uma terceira conclusão e assim por diante. Então você vai triangulando o conjunto. Tá certo? Só que, se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e a representar graficamente, né, os vários triângulos, os triângulos formam, quando somados, quando juntados uns com os outros, formam outras figuras. Não é isso? Então, se você tem aqui, vamos dizer, duas premissas e uma conclusão, muito bem, estas mesmas premissas que serviram a este silogismo, somadas a outras premissas, formam outro triângulo do lado. E outro, e outro, e outro, e outro, outro, outro. Tá certo? Então você tem uma espécie de, como se fosse uma geodésica do Buckminster Fuller, né? Que é considerada, vamos dizer, a estrutura mais sólida, mais resistente que existe e que só foi descoberta no século XX, mas que já estava na estrutura das catedrais e na estrutura das sumas. Ora, mas é evidente que as sumas não extraem desse simbolismo senão uma parcela infinitesimal
daquilo que esse simbolismo sugere. Nós não terminamos de decifrar essas formas até hoje, tá certo? Mas isto também sugere o seguinte: quando as pessoas leem a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ou a Suma contra os Gentios, que é de interesse mais geral, porque a Suma Teológica se baseia em princípios revelados e a Suma contra os Gentios se baseia em princípios filosóficos que são válidos para qualquer um, você tem evidentemente a linha central da demonstração, tá certo? Mas o conjunto, ele estabelece por si uma forma total no espaço, que não é redutível à ordem linear das demonstrações. Então isso quer dizer que se você lê várias vezes e você começa a vislumbrar a estrutura total, você vê que aquilo tem muito mais implicações do que está escrito ali. Então, vamos dizer, uma leitura estética da Suma Teológica lhe abre este mundo absolutamente ilimitado, vamos dizer, dessas formas criadas no espaço através da triangulação. Vocês estão entendendo o que é a força de uma iniciação? Quer dizer, isso é apenas um símbolo. A iniciação apenas lhe mostra um símbolo, ou faz você realizar o símbolo, fisicamente. Não é isso? Então, por exemplo, quando a gente estudava Tai Chi com o Michel Weber, os movimentos fundamentais do Tai Chi eram apenas 7 posições, mas dessas 7 saía um número infinito de posições, tá certo? E todo o sistema simbólico é assim. Você tem um núcleo aparentemente simples, vamos dizer, que se prolonga ilimitadamente em consequências e vai, então, abrindo a consciência humana cada vez mais para possibilidades que antes eram absolutamente inimagináveis. Não é isso? Ora, se você pegar a totalidade dos símbolos que aparecem nos ritos das várias organizações esotéricas, estão todos nas catedrais. Não se acrescentou absolutamente nada. E as catedrais têm até mais, porque se você comparar, por exemplo, a arquitetura islâmica com a arquitetura ocidental medieval, a arquitetura islâmica é até pobre nesse sentido. Por quê? Ela não podia ter a decoração figurativa, não podia ter figuras. Tá certo? Então eram só letras. E essas letras o que eram? Eram frases do Corão. Então você, contemplando aquele templo, você vai ler o quê? Você está lendo o Corão. Não está dizendo nada mais, é o que já estava no Corão. Então, eu digo, mas se todo este universo simbólico estava nas catedrais, e se uma parte ínfima dele começa a se expressar através da filosofia escolástica, então, de que raios as sociedades esotéricas estão falando? Senão do que já estava dado no próprio cristianismo. E aí surge o famoso problema, que eu mencionei brevemente, do sentido iniciático dos sacramentos cristãos. Ora, todo mundo sabe que quando Jesus é crucificado, a partir do momento que ele morre, diz que se rasga o véu do templo. O que é o véu do templo? É o segredo esotérico. Aquilo que só era acessível a uma certa elite, de repente está exposto aos olhos de todo mundo, para quem quiser. Então, isso quer dizer que a crucificação de Cristo, vamos dizer, é o rito iniciático por excelência, tá certo? Mas não esotérico. Esotérico no sentido interior, mas não no sentido formal. Não é isso? Cristo, o próprio Cristo, enfatizou claramente: eu nada ensinei em segredo. Isto é muito importante. Não é isso? Então, bom, não ensinou em segredo, o que não quer dizer que todo mundo tenha compreendido imediatamente. Até mesmo os apóstolos tinham uma certa dificuldade de compreender. Tá certo? E quando Cristo diz: deixem vir a mim as criancinhas. O que são essas criancinhas, né, na doutrina cristã? Criancinhas são aqueles que estão participando
do rito, mas sem ter clara consciência do que está se passando. Eles têm uma vida espiritual inconsciente, eles têm a presença do Espírito Santo inconsciente, tá certo? Ou seja, por assim, vamos usar aqui um outro simbolismo que é o coração e o cérebro, tá certo? Quer dizer, o cérebro é a sede, vamos dizer, do pensamento diferenciado, por assim dizer, do raciocínio, tá certo? Mas o raciocínio nada poderia se você não tivesse, vamos dizer, a percepção imediata de certas presenças ou de certas verdades que na verdade são impensáveis. Por exemplo, o conceito de infinito você pode compreender, mas você não pode pensá-lo. Eu já dei esse exemplo outras vezes na aula. Quando você conhece uma pessoa, você conhece sua mulher, conhece seu filho, conhece sua mãe, conhece, né? Agora pense-os. Não pode pensar. Se você os conhece e os reconhece, sem a menor dificuldade. Não é isso? Se aparecer, por exemplo, uma figura igualzinha da sua mãe, mas falando numa voz diferente, ou dizendo coisas que ela não diz, você sabe que você está vendo coisas. Não é isso? Você não a reconhece. Então, o reconhecimento de uma pessoa é imediato, mas uma pessoa pode ser um conteúdo da sua consciência? Nunca na sua vida. Você não consegue pensá-la, você consegue pensar em algo dela. Não é isso? Você pensa, por exemplo, vamos dizer, o rosto da pessoa. Eu digo, bom, mas você pensa o rosto dela, com que idade ela estava nesse momento? Todas as idades? Não. Você pensa nela, ela tinha 47, tinha 58, tinha 2. Não é isso? Alguma idade precisa. Né? Elas só existiam nesse momento e nessa idade? Não, elas existem uma vida inteira. Então isso quer dizer que um ser humano que você conhece, tá certo? Às vezes conhece profundamente, às vezes tem uma identidade profunda com a pessoa, não é pensável. Né? Então, o cognoscível é maior do que o pensável. Na verdade, todo o esoterismo se baseia nisso, toda iniciação se baseia nisso. Né? Nós podemos conhecer profundamente coisas que na mente mais superficial não conseguimos pensar. E que quando tentamos traduzir uma coisa na outra, falhamos redondamente, não temos essa capacidade daquilo que eu chamo de extrusão, que é você tirar uma estrutura, puxar uma estrutura profunda e a externalizar sob a forma de pensamento ou da palavra. Não temos isso, tá certo? Nem os maiores escritores têm isso. Se você pensar, tudo que Shakespeare conseguiu dizer, não é isso? Tem o livro do Martin Lins, que é um livro maravilhoso sobre Shakespeare, onde ele explica lá o esoterismo de Shakespeare. Eu digo, bom, mas todo esse esoterismo de Shakespeare comparado com o que havia numa só catedral é nada, não é isso? Então, quer dizer, na conversão das evidências profundas para o pensamento, muito se distorce. Então, isso quer dizer que o fiel cristão, que está seguindo os mandamentos, né, fazendo tudo direitinho, assiste à missa, confessa, comunga, etc, etc, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não sabe o que o Espírito Santo está dizendo para ele. Ele traduz à sua maneira. Não é isso? E essas são chamadas criancinhas. Aí tem uma distinção muito essencial, que é bem enfatizada pelo padre González Arintero no livro La Evolução Mística, que eu considero o maior livro do século XX, entre o asceta e o místico. O asceta é aquele que está sendo dirigido pela sua própria consciência no caminho do esforço e, vamos dizer, da disciplina cristã consciente, através como um ato de vontade. Tá certo? E ele passa a ser um místico a partir do instante onde ele é dirigido conscientemente pelo Espírito Santo. Ele sente a ação do Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo o está mandando fazer. O que pode ser diferente do que ele, com a melhor das intenções, faria na sua fase ascética. Portanto, quando você vê um livro com o título assim, Tratado de Teologia Ascética e Mística, quer dizer o seguinte, toda a parte da ascética são os esforços disciplinares que você vai fazer, esforços disciplinares, rituais, tá certo? Sacrificiais, etc, etc, que você vai fazer conforme o seu entendimento. Não é isso?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.